Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava aula da disciplina Introdução a Meteorísticas. E nessa aula, então, pessoal, a gente vai, como havia prometido na aula passada, dar continuidade ao nosso estudo de fazer o desenho das regiões factíveis para problemas com apenas duas variáveis de decisão. Eu gostaria então de destacar, se você não viu a aula passada, vale a pena ver, vai aparecer um card aqui em cima, legal, apareceu o card. Eu gostaria de destacar então, pessoal, o seguinte, esse quadro aqui, tá? Então, na verdade, aqui eu vou ver se eu consigo dar um, um zoom maior. Então, o que que a gente tem aqui? A aula passada a gente viu essa situação aqui do problema de programação linear, que tenha apenas uma única solução ótima. A gente fez esse desenho. Existe a possibilidade de termos múltiplas soluções, que é este segundo desenho aqui, tá? Então, neste segundo desenho, toda esta face aqui é solução múltipla, ou seja, tem o mesmo valor de função objetivo e é solução ótima. Tem esta terceira situação de solução ilimitada, então você tem uma região factível, só que você pode aumentar o quanto você quiser o valor da função objetivo, indefinidamente, tá? Isso aqui normalmente são problemas mal formulados. E também nessa categoria de problemas mal formulados, temos a quarta situação, na qual não existe solução factível, tá? Não tem solução que satisfaça todas as restrições. Então a gente vai ver essa segunda, nessa aula agora, esse segundo caso aqui de região factível, tá? Então a ideia aqui, deixa eu sair desse modo, é justamente essa formulação aqui, tá? Essa formulação, ela tem essa situação de múltiplas soluções, né? Ótimas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o notebook que a gente fez da aula passada, que está na descrição do vídeo, e também na descrição do vídeo vai ficar o notebook dessa aula, tá? Então, vamos lá, vou aproveitar aqui um pouquinho. Isso aqui deu bastante trabalho. A gente não vai explicar de novo isso. Eu espero que você já tenha visto em detalhes a aula passada, já tenha entendido. A gente vai adaptar este código para este problema aqui, para esta formulação. Então, uma primeira coisa que a gente poderia fazer aqui, pessoal, é, por exemplo, alterar o valor do gradiente, que aqui é 6x1 e aqui está 5. Então, aqui eu vou passar para 6. Então, a derivada da função z em relação a x1, a derivada parcial, é 6. Né? E a derivada da parcial da função z em relação a x2 é 10. Vou alterar aqui, tá? Pronto. Então, isso são alterações relativamente simples, mas são importantes, tá? Aqui faltou alterar também, né? Eu vou fazer essa alteração aqui embaixo, espera um pouquinho. Que é na hora de fazer as curvas de nível compatíveis aí com o nosso gradiente, tá? Então, eu vou botar aqui para ficar mais geral, f de x1 e f de x2, tá? Pronto. Então, eu alterei essa linha aqui, pessoal, para aproveitar esses valores desses coeficientes que estão dados aqui. Então, agora sim eu vou rodar e vou mostrar o efeito disso visual, tá? Então, vocês veem aqui que, na verdade, a escala do gradiente ficou muito fora da região. O que eu posso fazer, por exemplo, vamos botar, por exemplo, escala meio. Ao invés de 1, vou botar meio. Olha o que vai acontecer. Ainda ficou grande, né? Então, vou botar agora a escala 3, por exemplo, tá? 3. Então, nesse caso, pessoal, vamos ver o que aconteceu. Ó, coube aqui direitinho, tá? Então, agora ficou um pouco mais fácil de enxergar aqui o gradiente. Esse gradiente está ok, mas as restrições não são essas, né? Então, a gente vai ter que alterar o que? A parte do código referente às restrições, tá? Então, é justamente isso que a gente vai lidar agora, que a gente vai ter que resolver. Então, primeiramente, pessoal, vamos ver que essa restrição x1 menor ou igual a 5 e x2 menor ou igual a 5 menor ou igual a 6 pode ser feita como, né? Como é que você pode desenhar isso? Então, por exemplo, antes eu tinha aqui, vamos voltar para o problema anterior, x1 menor ou igual que 3, né? Então agora o nosso x1 aqui é menor ou igual que 5. Então eu venho no código aqui, ó, menor que 5. E x2 era menor ou igual que 4, agora é menor ou igual que 6, tá? Então essa restrição é a restrição de x1
menor ou igual que 5. E essa é a restrição de x2 menor ou igual que 6. Pronto. Então a gente já vai desenhar essas duas restrições, tá? E com isso, ele está fazendo um desenho aqui, ó. Você vê que a região já ficou um pouquinho diferente, tá? Já ficou um pouquinho diferente. Eu gostaria que vocês tomassem cuidado também na hora de você pensar que a região factível, na verdade, aqui, pessoal, não tá muito legal aqui, tá dando muito bem de ver, mas assim que a gente desenhar as outras restrições vai ficar melhor, tá? Outra restrição importante, pessoal, por exemplo, essa restrição aqui, ó, menos x1 mais x2 menor ou igual a 2. A gente vai representar a reta aqui, então vai ficar x2 igual a 2 mais x1, por exemplo. Então vamos fazer isso, ó. Vai ficar x2 igual a 2 menos x1, tá? Então, legal. Isso aqui vai ser a nossa restrição. Vamos escrever aqui, ó, menos x1 mais x2 menor ou igual que 2. Pronto. Então deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder enxergar melhor. É essa restrição aqui, tá, pessoal? Que eu estou desenhando, tá? Em princípio, certo? Eu precisava também alterar os limites aqui para poder enxergar melhor essa figura. Então eu vou mudar aqui o limite em x para 10. Então aqui, ó, o limite em x para 10, eu aumentei aqui para poder visualizar melhor a figura, os limites da figura. E também vou modificar o limite em y para ir até 8, por exemplo, tá? Então, olha o efeito disso na figura aqui, tá, pessoal? Olha lá, agora eu consigo enxergar melhor, ó, tá vendo? Vai de 0 a 8, o eixo x, né? O eixo y, desculpa, o x2. E o eixo x ou x1 vai de 0 a 10, ó, de 0 a 10. Com isso, é claro, a gente consegue enxergar melhor, então, a nossa região factível, que ainda tem essa restrição aqui, que é a restrição, a primeira restrição. Essas outras duas restrições aqui, pessoal, são do x1 e x2, tá? O que você tem que tomar cuidado aqui, pessoal? Essa região, ela é uma região é, que a gente vai desenhar ainda, tá? Essa aqui não é a região final, essa parte que está delimitada aqui não é a região correta, tá? Então vamos desenhar as demais restrições, depois a gente vai investir nisso aqui, tá? Muito bem. Então agora, o que é o próximo passo nosso, pessoal? Eu vou desenhar mais uma outra restrição, mais outra reta. Eu vou colocar aqui, ó, y3. Quem que é o y3 agora, tá? Só para a gente enxergar direito isso. O y3 nosso vai ser essa restrição 3x1 mais 5x2 maior ou igual que 15, tá? Então, como é que eu escrevo isso? Vamos lá. Eu vou escrever aqui da seguinte forma. Aqui vai ser... eu vou pegar o 15 e dividir por 5, vai dar 3. Eu vou pegar... Eu vou pegar esse valor... Esse valor 3 e dividir por 5. Então, aqui no caso, pessoal, a gente pode escrever aqui, ó. 3 sobre 5 vezes x1, tá? Esse é o y3. E aqui no caso eu vou escrever 3x1 mais 5x2 maior, então g, great, equal, maior ou igual que 15, tá? Ok, agora veja o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui y4. O y4 nosso é o quê? É basicamente pegar o x2, vou dividir por 4 esse cara, aqui vai ficar 5, e aqui é 5 dividido por 4, tá? Então, então aqui, ó, vai ficar 5 menos 4, 5 quartos vezes x1. E aqui é o y4. E aqui a gente escreve bonitinho a legenda certa 5x1 mais 4x2 maior ou igual que 20. Tá? Legal, então com isso a gente conseguiu desenhar as nossas restrições. Vamos ver se ficou certo. Como é que a gente sabe se está certo, pessoal? Eu já tenho um desenho aqui que eu fiz à mão, ó. Então aqui você tem a restrição verde,
Aqui você tem uma restrição amarela, a outra restrição aqui, tá? Essa restrição vermelha. Então vamos ver se está batendo as restrições aqui, né? Essa restrição aqui, vamos verificar, ó. Essa restrição é X1, tá certo, X2 tá certa, a amarelinha tá certa, a verdinha aqui tá certa. Agora tem essa restrição, que é a restrição, vamos falar aqui, menos X1 mais X2, menor ou igual que 2, tá, pessoal? Essa restrição nossa, tem que tomar um cuidado especial para desenhar ela corretamente. Então deixa eu só ver aqui. Ah, sim, aqui o sinal tá trocado, ó. Acabei de achar um sinal trocado aqui, tem que ser mais aqui, tá, pessoal? Então tinha um erro de fato, por isso que não estava batendo o desenho, tá? Então agora, o que que eu vou fazer? Ó, tá vendo? Agora ele desenhou certinho essa restrição, ó. Essa restrição aqui, ó, essa restrição roxa, ó. Passa aqui. Vocês estão vendo que, na verdade, tem que tomar cuidado é, com a região que vai ter que ser marcada. Eu vou desligar esse negócio aqui do gradiente, tá, pessoal? Porque esse negócio do gradiente dá uma confusão visual um pouco para a gente validar o que é a região factível de fato, tá? Então o que eu vou fazer agora, aqui, ó, tá vendo? Então tá certinho, a região factível é que a gente não acertou ainda a região factível, né? O que que tem que pintar aqui como região factível. Mas as restrições, as retas estão ok, estão comparáveis, é claro que a gente poderia fazer uma validação ponto a ponto e tudo mais. Essa primeira inspeção visual tá batendo, ó, 3, aqui 2, a interseção. Aqui tem interseção no 5, tá certo. Interseção no 6, tá certo. Então uma validação rápida tá ok, tá? E tá certo mesmo, tá? Lembrando aí que o código vai ficar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Muito bem. Então agora, o que que eu fiz? Eu vou ligar de novo esse negócio, mas antes de eu desligar de novo as curvas de nível, né, associadas às retas que são perpendiculares ao gradiente, eu vou me preocupar em desenhar, em pintar corretamente a região factível, tá? Então, esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas tem um truque, tá? Para desenhar a região factível. Então, antes de eu chegar e botar simplesmente fill, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma variável intermediária, e essa variável intermediária vai ser y21, tá? Deixa eu dar um zoom maior aqui, porque isso merece destaque. Essa variável, pessoal, qual que é o cerne dela? Ela vai fazer mínimo, ela vai calcular o mínimo entre y2 e y1, tá? Então, o que que significa na prática isso, pessoal? Quando você faz isso, aqui, ó, quando você pega é, o, o y1 é a restrição que a gente tem aqui, pessoal, do x2 menor ou igual que 6, tá? Então, é essa restrição aqui, ó, essa vermelhinha. Aí eu vou pegar uma outra restrição, que é a restrição y2, que é a restrição, essa restrição azul aqui, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o mínimo. Por quê? Porque elas são restrições de menor ou igual. Então você tem que pegar o mínimo, tá? Agora, o que que você tem que tomar cuidado? As outras duas restrições que sobram, essas aqui são restrições de maior ou igual, né? Greater, equal, tá? Então, essa restrição y3 e y4, você não vai pegar o mínimo, você vai pegar o máximo, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, a gente vai chamar de y43. E essa y43, pessoal, ela vai ser, na verdade, não é o mínimo, tá? Ela vai ser o máximo. Por quê? Porque ela é maior ou igual. Então, eu só posso aceitar valores que sejam o máximo entre essas duas restrições aqui, ó. Essa verdinha e a amarela. Então, você tem que pegar para cima. Tem que pegar para cima delas e para baixo da vermelha e da azul, tá? O problema é que você vai ter que combinar essas duas, tá? E para combinar essas duas, você vai fazer o seguinte, você vai criar uma outra variável y4321. E essa y4321, pessoal, vai ser o mínimo
entre. Aí você vai fazer a y21 e a y43, tá? Espera aí que agora ele deu esse y43. Pronto. Então, essa variável nova que a gente vai fazer aqui, pessoal, ela vai ser importante porque eu vou usar de que forma essa variável, tá? Eu vou preencher, agora vem um passo importante. Eu vou preencher a região, como é que a gente acha a região correta? A gente vai pegar o y21, que já é o mínimo entre o y2 e o y1, y21, tá? E vou pegar também para ele preencher o 4321, tá? Ah, tá faltando aqui aquele where, né? Deixa eu ver se eu acho. Cadê o where aqui? É, isso. Então tem esse where aqui. Você vai usar where. E o nosso caso aqui, o where, o x1 é menor ou igual que 5, tá? Então aqui eu já delimitei essa região. Vamos ver se vai dar certo, ó. Isso mesmo, ó. Tá vendo? Ele pegou o mínimo dessas duas, o máximo dessas duas, combinou essa com essa, fazendo o máximo, o mínimo, né? Depois ele fez o seguinte, ele falou, ó, preencha entre x1 menor ou igual que 5, que eu não tinha colocado até então, né? E aí ele colocou essa carinha aqui. Ele pegou esse cara, que é essa combinação do mínimo entre o mínimo e o máximo, e tive que pegar o mínimo desse cara com esse cara, tá? Para dar essa região factível. Eu posso ligar agora então, pessoal, as curvas de nível, que são as perpendiculares ao gradiente, e que vão dando pontos cujo valor da função objetivo é igual, é idêntico, é o mesmo. E ó, você vê que conforme você vai andando com o gradiente, né? Você vai chegar aqui, ó, isso aqui é a direção de crescimento. Então aqui é uma perpendicular ao gradiente, perpendicular, perpendicular, aqui, ó, tá? Só que isso aqui tem que tomar cuidado com o seguinte: ah, se fosse máximo, né, andaria na direção do gradiente. Agora, se é mínimo, como é o nosso caso, você anda na direção contrária ao gradiente. Então, o que que eu queria destacar? Tá vendo que tem essa curva de nível aqui? A próxima curva de nível coincide com essa reta amarela. Então, toda essa face aqui do nosso politopo, da nossa região factível, tem mesma solução, porque coincide com a curva de nível, com a isoterma, né? Mesma temperatura, o mesmo valor de função objetivo. Então, toda essa face é, na verdade, solução ótima, alternativa ou múltipla, tá? Bom, pessoal, com isso, então, eu mostrei para vocês um truque bem bacana, bem interessante, como é que você pode trabalhar com restrições de menor igual e maior igual e depois fazer o desenho da região factível, tá? Eu vou deixar também para vocês no material lá no site as outras duas situações. Vou deixar no site lá do curso que a gente tem as situações de região ilimitada, né? Não tem limite, eu posso crescer indefinidamente o valor da função objetivo, e solução inviável, tá? Então eu vou deixar lá para o site para vocês conferirem, darem uma olhadinha. Mas a técnica aqui é mais ou menos essa que a gente fez. A gente pegou o código da aula passada, foi colocando as restrições. A parte mais complicada é traçar essa região factível aqui, tá, pessoal? Aqui tem um certo truque. Enfim, eu não expliquei muito bem, porque dá um pouquinho de trabalho, ia dar um pouquinho de trabalho explicar como é que você chega na fórmula que delimita corretamente isso aqui, tá? Aqui eu tô vendo que saiu uma coisinha errada. Ah, ok. Aqui tá errado, né? Deixa eu consertar. Provavelmente aqui também tá errado. Esse código aqui. Não, aqui tá errado também. Pronto. Porque o eixo X estava com o label de produto 1 e o eixo X2 aqui, o eixo Y, estava de produto 1, tava sem nada. Agora ficou certo. Legal. Então, lembrando que na descrição do vídeo, pessoal, tem todos esses códigos. Não esqueçam de curtir e compartilhar.
Espero que vocês tenham gostado dessa nossa dinâmica para aprender a fazer gráficos de problemas de programação linear. Muito obrigado e vejo vocês na próxima aula aí, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau.